Vamos nesta oportunidade iniciar a meditação da Palavra de Deus. Ontem não compartilhamos reflexão da Palavra de Deus, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus, para continuar meditando na sua Palavra. Nas últimas reflexões estivemos ainda no mesmo Evangelho de Lucas, só que no capítulo 12, versículo 13 até o 21, tivemos meditando em algumas reflexões dentro da Palavra de Deus, na orientação da sua Palavra, por meio do Espírito Santo. E neste momento queremos continuar no mesmo Evangelho, só que agora no capítulo 16, versículo 1, vou ler apenas o primeiro versículo, mas é bom saber a informação do texto completo. Não seja só aquela pessoa de versículo, do contexto. Tenha o contexto e o texto também. O contexto é importante e o texto ainda é mais. Versículo 1 diz: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus com este versículo, já tendo a informação de todo o texto pela graça e a bondade de Deus. Meus amados, estamos meditando e vendo que as riquezas sem servir a Deus, sem glorificar a Deus com as nossas vidas ou com a riqueza quem venha se permitido alcançar neste mundo, é uma injustiça diante de Deus. É uma injustiça diante do Senhor. Quando Jesus contou essa palavra, esta comparação, um homem rico que tinha um mordomo, e todos sabem que um mordomo é um empregado responsável de cuidar de toda a finança, de todo o dinheiro de quem tem bens materiais. E Jesus contou esta palavra aos seus discípulos, porque quem é discípulo de Jesus precisa de ensinamento. É por isso que a gente vê muito cristão cabeção, cabeça dura, cabeça oca, sem juízo, ignorante, estúpido, que lhe falta o conhecimento da palavra. E quando tem é com base somente na religião dele. Ele só acredita no que a religião dele ou dela ensina. Deixe de ser religioso, que religioso não entra no céu. Lá no céu você não vai encontrar uma religião A e B. Você vai encontrar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, que morreu na cruz, deu um brando e disse: Pai, está consumado a tua vontade. Você vai encontrar a Trindade. Glória a Deus. Eu já disse que nós damos o que Cristo nos dá, que é a Bíblia. Então, foi chegado até o conhecimento, através de pessoas, aquele homem rico, que aquele mordomo, que aquele empregado, que aquele administrador estava desviando o seu dinheiro. Estava cometendo injustiça com a sua finança, a qual ele estava responsável para administrar aquele recurso, aquele patrimônio que lhe foi confiado nas mãos daquele mordomo para administrar. Ou significa dizer, estava havendo desvio do seu dinheiro através daquele administrador, que aqui na palavra é mordomo, que é o mesmo significado. Então ele chamou o homem e disse assim: que negócio é esse que é chegado diante de mim, que você está desviando o meu dinheiro? Você está gastando, você está envolvendo meu dinheiro com que
não é certo. Faça o seguinte, vamos sentar e vamos fazer conta. A gente vai fazer conta. Você vai dar conta que eu lhe coloquei para administrar, para cuidar das minhas finanças. E está me chegando aos meus ouvidos que você está desviando, então você vai prestar conta. E assim ele cuidou desta situação, deste caos na palavra, que é a história de qualquer um. E assim aquele homem foi anunciado que ele seria demitido daquele emprego, daquela responsável, porque ele não foi responsável para cuidar daquela responsabilidade com honestidade que lhe estava nas suas mãos. A pergunta é, se ele era um pai de família, se ele precisava do emprego, porque quem trabalha precisa de prestar um serviço e ganhar o seu salário, porque todos precisam do trabalho. Se o homem rico demitiu, pediu para ele prestar conta, acertar a conta, ele cometeu injustiça, ele era rico, ele cometeu injustiça, eu te pergunto, segundo as Escrituras. Ele pecou, o homem rico, ele fez errado em chamar ele para prestar conta e depois o admitir do seu emprego. Eu gostaria de ver pelo menos a mentalidade de alguns, pelo lado honesto ou pelo lado que sempre tem. Se você achar que ele fez errado ou fez certo, deixa aqui no comentário, eu faço questão de responder segundo as Escrituras. Nós tivemos em algumas reflexões meditando, sempre apontando a riqueza pelo lado negativo. Não para desmotivar a pessoa, mas segundo a Bíblia. Mas aqui nós estamos vendo a justiça pelo lado positivo diante de Deus que o rico fez. Qual é a sua posição que você tomaria na condição daquele homem rico? Se o seu negócio, mesmo sendo pequeno ou sendo grande, como você agiria? Qual era a sua atitude que você tomaria? Você ficaria com o empregado injusto, desviando o seu dinheiro sem administrar o seu negócio? Ou você demitiria e colocaria outro no seu lugar? Como você agiria? Segundo as Escrituras. Não coloque o que você pensa nem o que você acha, porque isso é coisa do ser humano. Eu não ando por aí. Coloque o que você sabe de Deus, entende deste Deus de justiça. Porque aqui a palavra apresenta um homem rico, com um funcionário desviando o seu dinheiro. Em seguida chegou-se a ele e ele foi também despedido do seu emprego. Nós vamos nas próximas entrar neste texto, aqui começamos hoje. Nas próximas a gente vai se aprofundar, a gente vai andar nas Escrituras com esta orientação, e Deus vai nos dar a sua graça e a direção da sua palavra, porque Ele é fiel, para que a gente aprenda a servir a Deus como é, não com base no que A e B diz, com base nas Escrituras. Com base nas Escrituras. É as Escrituras. Se não for elas, o resto é lixo. O resto é descartável. Entenda esta linguagem, por favor, em nome de Jesus. Se não for as Escrituras, o resto é lixo. E lixo tem que ir para a lixeira. Até a próxima, se o Senhor assim quiser e permitir. Estaremos aqui, glorificando o seu nome através da sua palavra e compartilhando com todos vocês. Em nome de Jesus.